pessoal, e aí aqui é o professor Romeu Cecim e eu estou aqui para a gente começar o nosso livro 2 com a turma do nono ano. Todo mundo com o livro em mãos, tá? O livro 2, e nós iremos falar um pouquinho sobre o capítulo 1, que é exatamente sobre a Revolução Russa. Beleza? Todo mundo acompanhando aí na página 3, nós iremos falar um pouquinho sobre o início da Revolução Socialista, também chamada de Revolução Russa. E para entender o que foi esse acontecimento tão importante da história da humanidade, precisamos primeiro falar um pouquinho sobre o socialismo ou comunismo, como também é chamado. Depois a gente vai entender as diferenças entre os dois termos e também as semelhanças. Bom, vamos lá. A Revolução Socialista ocorreu na Rússia, por isso também chamada de Revolução Russa. Ela foi embasada na teoria socialista, mais precisamente no socialismo científico. Essa teoria nos fala que, vamos lá, acompanhe lá na página 3, segundo parágrafo. As bases dessa ideologia encontravam-se na filosofia marxista, produzida no século XIX, para a qual a história da humanidade era marcada pela luta de classes, e tal cadeia seria rompida apenas por uma revolução que culminasse em um Estado sem classe. Basicamente, a ideia de Marx, de Karl Marx, um filósofo alemão que viveu durante o século XIX, era a ideia de uma luta de classes. A classe trabalhadora, a classe subjugada, ela iria adquirir consciência de que ela estava sendo explorada e reagir numa revolução que terminaria então colocando o trabalhador no poder. Essa era a teoria criada por Karl Marx, a chamada teoria marxista. Baseado nisso, foi criado então a doutrina socialista, que era basicamente a ideia de Karl Marx, a ideia de luta de classe, uma revolução violenta ou não, que a gente vai ver a diferença entre o socialismo científico e o socialismo utópico, quando o científico acredita que a revolução só vai acontecer através de guerra, da violência e, é claro, através de mortes. Já o socialismo utópico determina que o socialismo vai ocorrer de uma forma natural, sem necessariamente acontecer uma revolução. Continuando. Essa tradição filosófica remonta a alguns pensadores iluministas do século XVIII, que introduziram a noção de igualdade entre os seres humanos. Passando para o último parágrafo. Já para os socialistas, sem igualdade econômica e, portanto, sem o acesso aos mesmos recursos, as pessoas nunca seriam verdadeiramente iguais, porque os mais ricos, com mais acesso à educação, por exemplo, estariam sempre em situação de vantagem em relação aos mais pobres, o que lhes assegurariam melhores empregos, salários e oportunidades. Então era preciso quebrar esse sistema capitalista, que era um sistema desigual, segundo os pensadores socialistas. Para os socialistas, uma sociedade justa e fraterna deveria pautar-se em 3 itens, que eu vou mostrar para vocês agora. O item 1. No fim da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, todos os meios de produção, como fábricas e terras, deveriam pertencer à coletividade. Isso produziria a igualdade de condições de vida e trabalho. Não haveria, então, no sistema socialista, não haveria propriedade privada. Tudo seria do Estado. O Estado deveria comandar todo o meio de produção. Item 2. Na valorização do bem comum, colocando acima dos interesses individuais. No sistema socialista não havia interesses individuais, era o bem comum de uma sociedade toda. E no item 3, no estabelecimento de uma sociedade sem classes, com o fim da propriedade privada dos meios de produção,
não haveria mais distinções econômicas entre os cidadãos, e a disputa entre burgueses e proletários, a luta de classes, acabaria. Esses 3 itens eram os pilares da sociedade socialista: o fim da propriedade privada, a valorização do bem comum e também o crescimento da classe proletária, do trabalhador, e finalmente chegar ao fim da luta de classe numa sociedade igualitária onde todos teriam a mesma condição econômica. Na página 4, a gente vai... Não, desculpa. Vamos voltar só um pouquinho aqui na página 3 para falar nesse item que está na tela para vocês, em destaque, conceituando bolcheviques e mencheviques. Esse é um item muito importante, porque vão ser 2 vertentes que irão disputar o poder durante a Revolução Russa. Os bolcheviques e mencheviques surgiram de uma divisão do Partido Operário Social Democrata Russo, de tendência marxista em 1903, em razão de divergências entre as 2 correntes. Os mencheviques, termo que significa minoria, aí você vai pegar o macete, mencheviques, minoria, avaliavam que a Rússia não estava pronta para passar por uma revolução comunista e, por isso, propunham uma aliança política com a burguesia para modernizar o país, dentro da ordem constitucional. Então, os mencheviques, que eram a minoria, acreditavam que era preciso uma aliança entre a classe proletária, trabalhadora, e a burguesia, que faziam parte da classe mais abastada. Já os bolcheviques, que significa maioria, eles eram mais radicais. Sob a liderança de Vladimir Lenin, acreditavam que a Revolução Comunista poderia ocorrer se houvesse um partido suficientemente forte e organizado, capaz de liderar a população contra a velha ordem capitalista e imperial. Então a gente percebe aí que os bolcheviques eles eram mais radicais, inclusive optando pela violência. A gente vai ver uma disputa entre esses 2 grupos. Pega o livro ali na página 4 e vamos ler um pouquinho sobre o Manifesto Comunista. Vou colocar aqui na tela para facilitar para vocês também. Os principais teóricos socialistas foram os alemães Karl Marx e Friedrich Engels, que lançaram o Manifesto Comunista em 1848. Em suas obras, Marx e Engels buscaram provar que a propriedade privada dos meios de produção seria a causa das desigualdades sociais ao longo de toda a história e que cabia ao proletariado fazer uma revolução para tomar o poder e estabelecer a ditadura do proletariado, que corresponderia a um período de transição revolucionária entre o capitalismo e o comunismo, acabando com as injustiças do capitalismo em vigor e criando uma sociedade comunista pela coletivização dos meios de produção e pela eliminação das diferenças de classe. Nesse livro, no Manifesto Comunista, Karl Marx convoca a população proletária a se unir. Somente a união dos trabalhadores teria força suficiente para derrubar o sistema capitalista e instaurar o sistema socialista até finalmente chegar no sistema comunista, que seria o sistema ideal, uma sociedade sem pobres, uma sociedade justa e igualitária. Esse era o pensamento que Karl Marx desenvolve no século XIX e vai servir de base para a Revolução Russa, como base teórica e, vamos dizer assim, com uma teoria realmente para que a revolução aconteça. Na página 4, você tem o item ação. Você vai ler e responder na sua casa os itens 1 e 2, baseado no que nós estudamos até agora. Esse exercício ele não será corrigido à distância, como nós estamos tendo aula agora. Você vai responder e quando nós voltarmos para a nossa aula presencial, eu vou
fazer a correção e dar o visto. Então, anote lá, página 4, você irá responder, se possível, assim que a gente encerrar a nossa videoaula. Na página 5, vamos, agora que a gente já compreendeu um pouquinho sobre o que é o sistema, a ideologia socialista, né, de uma sociedade igualitária, onde o Estado controla os meios de produção, onde as pessoas não são divididas em classes, todas são iguais, inclusive economicamente, né? Essa é a teoria socialista. Agora a gente vai entender qual era a situação da Rússia. O que a Rússia estava passando por aquele momento para que ela chegasse ao ponto de vivenciar essa revolução comunista. Página 5, a crise do Império Russo. A Rússia era um vasto império governado pelo regime czarista, que conseguia impedir o avanço das reformas liberais adotadas no restante da Europa ao longo do século XIX. Aqui no box, do lado direito da página 5, você vai ler que o termo czar origina-se de César, usado no Império Romano para o tratamento dos imperadores. A expressão regime czarista refere-se ao regime imperial absolutista russo, sem liberdades políticas e jurídicas. Era basicamente uma monarquia. A Rússia passava por um governo ditatorial, monárquico, hereditário. O pai do czar daquele momento, né, do Nicolau II, era o czar antes dele. Com a morte dele, o Nicolau assume. Então era um regime hereditário que passava de pai para filho e ficava na família. Vamos mostrar aqui, jogar na tela, a família do czar. Aqui temos o czar Nicolau II e toda a sua família. Em decorrência da instalação de várias indústrias, terceiro parágrafo do capítulo 5, no fim do século XIX, a sociedade russa tornou-se um pouco mais diversificada, com o surgimento de uma pequena burguesia e de um crescente proletariado, que se concentrava principalmente nas cidades de São Petersburgo, Moscou e Kiev. O processo de modernização econômica, porém, tornou ainda mais difícil a situação da população, devido às péssimas condições de vida e trabalho. Isso contribuiu para a difusão de ideias revolucionárias, republicanos, socialistas e anarquistas, que circulavam clandestinamente na Europa, em livros, panfletos e por meio de organizações diversas. Várias agremiações políticas começaram a surgir, e todas elas foram violentamente reprimidas pelo governo, o que aumentou o radicalismo dos trabalhadores, cada vez mais adeptos da ideia da revolução. O próprio tratamento que o czar concedia às pessoas, um tratamento violento e também uma falta de investimento na sociedade, principalmente nos trabalhadores urbanos e também nos camponeses, fazia com que as ideias socialistas, ideias revolucionárias, ganhassem cada vez mais força e realmente começassem a ser cogitadas. Isso vai fazer com que a situação ficasse cada vez mais dramática para o czar e para a sua família. Passando para a página 6, falaremos sobre o Ensaio Geral de 1905. Entre 1904 e 1905, a Rússia entrou em guerra contra o Japão, em uma disputa imperialista pelo controle da Coreia e da Manchúria, e acabou derrotada. Os custos da guerra provocaram uma forte crise econômica, marcada por aumento dos impostos, escassez de alimentos e elevação acentuada do custo de vida. Imagina a situação que a Rússia vivia. Já tinha sérios problemas econômicos,
vivia uma crise econômica muito grande, muitas famílias chegavam a passar fome e o czar teimava em manter a Rússia numa guerra contra o Japão. Imagina só, você está passando fome, você tem necessidades urgentes e o governo gasta dinheiro com guerra. E ainda pior, muitos dos filhos, homens, jovens das famílias russas iam morrer na guerra contra o Japão, a chamada Guerra Sino-Japonesa. Isso fez com que a população ficasse cada vez mais insatisfeita com o governo do czar, até o ponto que, em 9 de janeiro de 1905, acompanha aqui na página 6, segundo parágrafo, uma manifestação popular dirigiu-se ao Palácio Imperial, em São Petersburgo, e foi recebida a balas pelas tropas czaristas. Vou jogar uma imagem aqui na tela para vocês acompanharem. Essa é uma imagem do famoso Domingo Sangrento, 9 de janeiro de 1905. Era para ser uma manifestação pacífica. O povo caminhando pela rua em direção ao Palácio de Inverno, que era a sede do governo de São Petersburgo, na Rússia, onde o czar morava com sua família. Milhares de pessoas caminhando, mas estavam de forma pacífica, em oração. Tinha até um padre lá à frente. E eles estavam lá para reivindicar, mas sem nenhum objetivo violento. Quando o czar viu aquela multidão se aproximando do palácio, ele perdeu o controle. Ele achou que o pessoal estava indo para matar ele e sua família. Então deu ordens para que os seus soldados, os cossacos, para que eles atirassem contra a população, matando centenas de pessoas nesse domingo que ficou batizado então como o Domingo Sangrento. O povo correu desesperado, sem saber o que estava acontecendo, mas infelizmente centenas morreram. E esse momento ficou marcado pela brutalidade, pela violência do czar, e também foi o início, vamos dizer assim, apesar de ter acontecido muitos anos antes da Revolução Russa, foi chamado de ensaio geral, justamente porque era um ensaio para a revolução que iria acontecer alguns anos depois. Vamos nos manter na página 6. Abaixo da imagem, você tem uma imagem de um cartaz do filme Encoraçado Potemkin, do cineasta soviético Sergei Eisenstein. O filme é de 1926. Os sovietes, página 6. O povo, no auge da insatisfação, desencadeou uma onda de protestos, greves e manifestações para reivindicar todo tipo de reforma, desde a convocação de uma Assembleia Constituinte para fundar um regime constitucional até a criação de leis trabalhistas e a reforma agrária. A fim de melhor se organizarem, os trabalhadores fundaram conselhos, chamados sovietes, em diversas cidades e aldeias russas. Para promoverem a ligação dos vários grupos, os grevistas fundaram o Conselho dos Sovietes de São Petersburgo, que assumiria a liderança na luta contra o czarismo. Quando o czar Nicolau II percebeu a gravidade da situação, prometeu adotar uma política reformista, começando pela convocação de eleições para a Duma, isso é, uma Assembleia Nacional Constituinte, que faria da Rússia uma monarquia constitucional, com liberdade política e igualdade civil. O czar estava fazendo uma jogada com o povo. Percebeu que as manifestações estavam aumentando, que uma revolução poderia acontecer. Então ele articulou, convocar uma Duma para acalmar o povo. Ele estava acenando para uma possibilidade de abrir o governo, de transformar o governo czarista em um governo constitucional, onde haveria a Constituição, onde o povo teria os seus direitos respeitados, mas o plano dele não era esse, na verdade.
Isso era apenas para acalmar a população que estava muito enfurecida. Na página 7, lá no primeiro parágrafo, vamos continuar. Contudo, uma vez pacificada a agitação inicial, com parte da população retomando o seu ritmo de vida habitual, Nicolau II iniciou violenta repressão contra os líderes agitadores de 1905, fechando os sovietes, prendendo e fuzilando vários militantes políticos e provocando a fuga de muitos outros para o exterior. A Duma teve seus poderes esvaziados, até tornar-se um órgão cuja atuação dependia totalmente da vontade do czar. Anos mais tarde, Lenin, o líder da Revolução de 1917, diria que 1905 foi o ano do ensaio geral da Revolução Russa. Temos um box aqui, uma caixa de texto, na página 7, que fala um pouquinho sobre Grigory Rasputin. Vou colocar uma imagem aqui na tela para vocês. Outra foto do famoso Rasputin. Talvez um dos fatos mais indicativos do atraso do regime czarista seja a pitoresca história de Grigory Rasputin, um místico e charlatão que caiu nas graças da czarina Alexandra, a ponto de tornar-se a eminência parda do governo imperial russo. Rasputin era visto pelo casal imperial como um homem santo, porque acreditavam que com suas rezas havia salvado da morte o jovem príncipe herdeiro que era hemofílico. Seu prestígio era tal que nenhuma indicação para um cargo governamental de importância acontecia sem que ele a aprovasse. Rasputin era uma figura mística. Ele dizia ter poderes místicos e conquistou então a confiança da czarina, ou seja, da esposa do czar, da Alexandra. Ele interferia diretamente no governo, já que ele ajudava a tomar decisões importantes e foi um dos responsáveis então pelo atraso que a Rússia vivia, justamente por ele tomar decisões baseadas em misticismo, em ideias nada práticas e nada científicas também. Ele acabou então sendo assassinado justamente por suas ideias místicas. A czarina Alexandra interpretou a morte de Rasputin como uma profecia sobre o futuro da própria dinastia, que de fato acabaria assassinada pelos revolucionários bolcheviques em julho de 1918. Na página 7 e 8, você vai desenvolver, vai ler o texto da página 7 e responder na página 8, a primeira e a segunda questões. Faça esse trabalho em casa, no mesmo molde do primeiro trabalho. Não é um trabalho que vocês precisam enviar para mim enquanto estivermos nesse período de isolamento social e aulas à distância. Você vai deixar no seu livro respondido e vai me entregar assim que as nossas aulas voltarem à normalidade. Bom, essa é a primeira parte da nossa aula, que nós iremos dar uma pausa e iremos retornar logo. Terá um aviso no grupo, na plataforma, para que a gente dê continuidade ao nosso primeiro capítulo. Por enquanto, vocês ficam trabalhando esses assuntos, ou melhor, esses exercícios, esses dois que eu deixei para vocês, o da página 8 e o da página 4. E também acompanhem sempre o portal, pois eu estarei disponibilizando atividades, textos, vídeos também, links de vídeos para complementar o nosso aprendizado. Então, a gente se vê logo, tá bom, galera? Um abraço.